Você sabe quando procurar um neuropsicólogo ou um psicólogo do desenvolvimento? Nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas. Eu sou Tatiane Miranda, psicóloga especialista em neuropsicologia e trabalho com crianças e com adolescentes. Vamos lá! Existem alguns aspectos, alguns indicadores que dão a dica para a gente. Se a gestação apresentou problemas, intercorrências, é importante a gente ter um olhar especial em relação ao desenvolvimento desse bebê, dessa criança. Ainda que a gestação tenha sido normal, se teve algum problema no parto, da mesma forma é interessante fazer uma avaliação. Crianças prematuras, a gente já sabe que prematuridade é fator de risco para o desenvolvimento. Quanto mais prematura for a criança, mais cedo é importante a gente fazer uma avaliação do desenvolvimento ou neuropsicológica. A gente costuma falar em avaliação do desenvolvimento para crianças até mais ou menos 3 anos de idade. E a partir dos 3 anos a gente costuma falar em avaliação neuropsicológica. Crianças que têm alteração na relação, na reciprocidade social, em competências sociais. E isso a gente já pode ver desde muito bebezinho, gente. Claro que quanto mais cedo a gente notar os sinais, sugere que o caso seja mais grave e que a gente tem que intervir mais rápido. Então, alterações em habilidades sociais sugerem necessidade de avaliação, alterações relacionadas a processos de aprendizagem, e aqui eu não estou falando só em dificuldade, uma criança que demora de compreender, demora de fazer memória, não. Eu também estou falando de crianças que têm muita facilidade para poder aprender. É interessante também fazer avaliação neuropsicológica. Casos de síndromes, síndrome de Down, síndrome de Williams, por exemplo. Essas síndromes, desde muito bebezinho, a gente já pode fazer a avaliação de desenvolvimento e ir intervindo do ponto de vista da cognição, facilitando processos de aprendizagem. Aspectos comportamentais, então se a criança tem uma alteração do comportamento importante, é mais agitada, hiperativa, impulsiva, tem um comportamento disruptivo, tem um comportamento opositor, tem um comportamento de destruir as coisas, tanto dos outros e ou delas mesmas. Se tem alguma alteração do comportamento, é importante fazer avaliação neuropsicológica, alteração atencional, alteração em processos relacionados ao humor. Não precisa ser exatamente um transtorno depressivo, um transtorno bipolar. A gente tem nuances do humor que não necessariamente a gente consegue entender ou fechar um diagnóstico, mas existem crianças que têm muita dificuldade em lidar com a frustração, por exemplo, em lidar com os imprevistos, em lidar com situações que escapam da sua previsibilidade, aspectos relacionados à ansiedade, medo em excesso, preocupação em excesso do que vai acontecer. Todos esses são fatores que sugerem a necessidade de uma avaliação neuropsicológica. Lembrando que o objetivo da avaliação neuropsicológica não é diagnóstico. A gente faz a avaliação neuropsicológica para entender o perfil de funcionamento dessa criança. Esse é o nosso objetivo fim. Claro que se a gente nota que esse perfil de funcionamento tem correlação com alguma hipótese diagnóstica, a gente pode sugerir e deve sugerir. A avaliação neuropsicológica ela também ajuda a gente a pensar em diagnóstico diferencial. O que é isso? Se a gente está na dúvida entre um diagnóstico e outro, a avaliação pode elucidar, ajudar a pensar um pouco mais sobre isso. É certeza que a gente vai conseguir bater o martelo, cravar? Não! Nem sempre a avaliação neuropsicológica nos dá todas as respostas, mas eu digo a vocês com toda certeza, ela ajuda a clarear o cenário, ela ajuda a gente a entender um pouquinho melhor como aquela criança está funcionando e como a gente pode intervir de uma maneira mais assertiva. E muitas vezes, até a partir dessa intervenção, depois da avaliação, as coisas vão se organizando um pouco melhor e a gente consegue ponderar ainda com maior especificidade como aquela criança está funcionando, se há um diagnóstico ou não. Bem, essas são só algumas possibilidades da necessidade de avaliação neuropsicológica. Existem muitos outros casos, claro, mas eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Eu espero que tenha sido útil. Até a próxima!